escola, uma oficina de letras de música, por exemplo. Então o Ronaldo Bastos, que é letrista, que é parceiro do Lulu, que é parceiro do Beto Guedes, começava a falar como que ele fazia tal música assim, de que maneira, por que ele usava palavras luar em vez de lua, ou maravilha em vez de beleza, ou beleza em vez de maravilha. Então aí você pegava e usava aquele, entendeu? Então existe um debate sobre isso. Então o festival era mais do que um contato com quem estava fazendo. E fazendo gente de primeira linha, né? Mas nenhum compositor tinha me levado a sério, não. Eu era muito garota, né? E eu acho assim, que da minha geração, só tinha assim, eu de cantora, vamos ver se eu não vou esquecer, eu e a Cristiane Vizentim. Só. O resto era homem, músico, homem. Tanto que eu me lembro assim de eu andar com homens. A minha mãe falava assim, minha filha, você não anda com meninas igual toda menina? Muitos homens, mulher era poucas. Era sempre as noivas de um amigo, noiva de um amigo, mulher de um amigo, tudo, mas era... Eu acho da minha geração mesmo, acho que não só em Rio de Fora, mas no Rio, né? Era a mesma coisa. Que hoje tem muita compositora, né? Mas na minha época, assim, de novinha, acho que eu fiquei muito isolada. Eu, né, Joyce, né? Mas não tinha... Fátima Guedes bem depois. Hoje tem muita mulher compondo. Mas na época não, era só eu e os homens. Por isso que eu fiquei talvez com... Só agora que eu tenho parceira mulher, né? E meus parceiros todos homens. Marei. A casa da Sueli, Dona Maria Aparecida Costa, que foi mãe, era professora de conservatório, era uma pessoa muito importante para unir isso tudo, e com isso ela deu às 3 filhas e os 2 filhos um trabalho muito ligado à música, né? O Elcio, que chegou a vencer, e é uma coisa que eu discuto até, porque eu acho que a música era da Sueli, mas ela só podia concorrer com 3, então entrou com o nome do outro. A Thelma, que era a filha mais nova, e elas formaram justamente um trieto, justamente com a Lisier e tudo. E ali elas recebiam tudo. Sidney Miller, por exemplo, Maurício Tapajós, todas essas pessoas começaram a frequentar Juiz de Fora depois de ter conhecido o festival. Então isso eu acho que acrescentou muito e, consequentemente, o conhecimento desses compositores. Porque eu acho que os músicos têm uma coisa muito irmã, né? De um mostrar a obra para o outro e o outro se apaixonar pela obra. Então a minha casa era meio sede do festival, todo mundo ia lá para minha casa, também Guarabira também. Aí a minha casa era aquela coisa, né, de vacilou, não tem cama para dormir, que já tem muita gente lá. Ele era amigo, batia papo, entendeu? E frequentava as madrugadas por aí. Você também frequentava a casa dela, igual ela fala que a casa dela era... Eu não frequentava muito a casa dela, não, porque o meu negócio era mais samba, entendeu? E o grupo que ela fazia uma música mais elaborada, a mãe dela era pianista, entendeu? Mas a gente era amigo de beber juntos, inclusive eu morei em Benfica, Sueli morava lá, era menininha, a gente é mais ou menos contemporâneo, entendeu? Mas sempre foi minha amiga, admiro ela demais. Né? É daí que Sueli Costa vai embora de Juiz de Fora. O Mamão tem o Tristeza Pé no Chão aclamado, não é? Ele passa a ser um sambista, porque o Mamão era garçom, não é? De um barzinho que era o Xanã, que ficava ali na Avenida Getúlio Vargas, não é? E ele então se torna esse grande sambista que ele é até hoje. Eu me lembro, vou contar um lance para vocês muito interessante. Quando a Clara lançou aquele CD, que foi a primeira vez no Brasil que uma cantora na época vendeu mais de 500 mil cópias.
porque na época ninguém chegava a 500 mil cópias. Eles fizeram um lançamento no aterro do Flamengo com 2 caminhões baú lotados de disco. O Mamão tem esse samba que marcou, inclusive, eu acho que é a vida da Clara Nunes, né? Que é o Tristeza Pé no Chão. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição, vai meu prato tristeza, pé no chão. Aqui em Juiz de Fora, na rua São João, existia um barzinho, chamava J Chopp, ele era pequenininho. E uma vez eu e os amigos, a gente estava lá fazendo, sabe que naquela época a gente tocava em botequim, mas tocava assim, sentado, samba de mesa, não tinha essa formação, até porque ela era pequenininha. E então, foi mais ou menos em junho, a gente já está, não, junho não, princípio do ano, depois do carnaval, a gente já estava preparando para o festival. O festival acontecia em maio, junho, por exemplo. Aí, nós estávamos formados e um rapaz chegou com um tamborim para tocar junto com a gente. Aí ele tirou uma chavinha do bolso, começou a apertar, né? Aí eu falei, cara, faz o seguinte, dá um aperto nesse tamborim, mas não dá um aperto para ficar, parece que tá batendo em lata, não. Dá um aperto de saudade. Aí quando eu falei isso, eu falei, cara, um aperto de saudade no tamborim, troço bacana, eu vou anotar isso para mim não esquecer. Aí fui lá na frente, peguei uma caneta, aí um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Bom, aí eu falei, mas bacana, escrevi para não esquecer, bom, rolou. Naquela noite mesmo, acabou o samba ali, eu saí com os amigos, bebi mais, rodei a noite e de madrugada a primeira parte já estava toda pronta, entendeu? E eu preocupado em não esquecer, tinha um amigão, ele até morreu, eu pedia, pô, não deixa eu esquecer não, ele não tinha gravador na época, né, pai? E depois eu acabei a música, entrei, aí foi sucesso todo. É uma música cantada até hoje. Até hoje. Mas... ela foi gravada agora recentemente pela Alcione, novamente, pelo Zé Cabaleiro. Agora gravou num DVD com a Tereza Cristina. Quando a gente começou a gravar e começou a ganhar os festivais fora de Juiz de Fora, que aí nós começamos a fazer música e ganhou um monte de festival. E como as pessoas, como a Sueli Costa, por exemplo, que já estava, nessa época ela já estava sendo gravada pela Fafá, pela Simone, pela Elis, Regina, aí pô, ela chegou e quando ela viu o trabalho que eu fiz, que eu sou amigo dela desde aquela época, ela gravou no meu disco, né? Então, assim, aí a gente tinha acesso a essas coisas. Aí as pessoas começaram a respeitar a gente mais um pouco, como artista mesmo. Falou, pô, esses caras tocam mesmo. Aí quem quis ser artista, quem quis tocar, quem quis ser músico, foi embora. A música é uma linguagem universal. Então ela não tem essa característica assim, é só o conhecimento. Você tem Sueli Costa, que indiscutivelmente é uma compositora de primeiro time nacional, não é? Mas essa obra não aparece. Então ela começa a aparecer, ela é gravada por Nara Leão, né? Há uma certa, por exemplo, Você dela, né? Que faz um grande sucesso naquela época. Quer dizer, o sucesso relativo que a gente vai fazer. Mas o importante é que aquilo era localismo. Então Maria Alcina estava começando, não é? Uma série de pessoas estavam começando. Inclusive o Milton Nascimento despontou num desses festivais, não é? A Travessia é de um festival. Eu estava lá em São Paulo, uma época muito difícil, né? Porque para cada instrumento tinha 50 instrumentistas sem emprego. Eu era um deles. E aí, mais um dia, eu fui no lugar de num bar, assim, e comecei a cantar. Aí, uma hora, eu saquei que
um vulto sentou assim do meu lado. E quando eu acabei de cantar a música, na hora ele perguntou, falou, bicho, quem é você? Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar bicho, e principalmente me chamar de bicho. Aí eu dei uma olhada nele, aí eu vi que era o Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos, para mim, era um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Aí ele falou, de hoje em diante, onde eu for, você vai. E assim foi. Todo lugar que ele ia, eu tocava violão, ele me mostrava para todo mundo. E foi um negócio muito fantástico. Eu morava numa pensão lá, aí ele um dia chegou e falou, ô bicho, o negócio é o seguinte, vai ter um festival lá no Rio, que é internacional, vem gente do mundo inteiro, e você tem que participar disso. Eu falei, Agostinho, você já sabe da história, né? Não vou. Ele ficou quase um mês tentando. Eu falava, não vou, Agostinho, tal.